Fala galera, mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer toda a configuração do nosso setup inicial para a Semana do Herói. Então tem alguns pré-requisitos que a gente precisa ter no computador para deixar tudo instalado e vocês conseguirem acompanhar as aulas da melhor forma possível. Eu sei que a semana vai ter muito conteúdo, vai ter conteúdo muito legal para a gente aprender. Então é bem importante vocês deixarem essa parte, preparar ela com antecedência, deixar todas as configurações do seu terminal, configurações do seu computador também. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a fazer toda a instalação. Então, bora lá. Eu já tô com o meu computador aqui aberto e é o seguinte, eu criei um usuário novo aqui para simular do zero mesmo, como se não tivesse nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser instalar o Node. Então, pode dar só um Google aqui, ó, Node.js, download, e acessar a aba de downloads aqui do site oficial. E aqui a gente tem duas versões. Tem a versão LTS e a Current. A LTS tá na 18. Pode ser que a sua esteja diferente, mas não tem problema. O Node atualiza bem rápido. E a versão Current tá na 20.2.0. A versão Current nem sempre é a versão que vai para produção, né, com informações, porque pode ser que tenha algum problema nela. A gente vai usar a versão LTS, que é a recomendada para a maioria dos usuários que está aqui, né? E você pode fazer o download dela, baixar com Windows, com Mac ou com Source Code. Você pode fazer o download normal aqui, clicando Next, 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 avançar, que é a forma mais fácil, ou também pode instalar, ó, via Package Manager. O Package Manager, ele tem para basicamente todos os sistemas operacionais. Então, esse Package Manager é um controle que a gente consegue fazer, né? Então, por exemplo, eu tô no macOS aqui. Para o macOS, eu posso utilizar o brew, o homebrew, né? Então, ele basicamente, eu rodo o comando brew, install node, e ele já faz a instalação dele para mim. Também tem como utilizar esse macports, e aí, com a instalação dele, só roda o comando port, install node.js, e aqui deve ser o número dele, tipo, igual tá na 18, eu posso rodar 18 aqui. E tem esse pkdim também, para fazer a instalação. E aí, se você quiser instalar por aqui, que eu até aconselho a fazer essas instalações, é um pouco mais complexo, dá um pouco mais de dor de cabeça, mas é legal da gente fazer. Você pode clicar no nome dele aqui, ó, porque você vai ter que ter esse Package Manager. Então, pode selecionar, fazer a instalação dele, ó, aqui ele mostra, posso fazer o download direto com o CUR para rodar no computador. Eu vou instalar no normal aqui mesmo. O legal, se você tiver no Windows, o Windows tem um Package Manager que é esse chocolate. Ele é muito legal, eu já cheguei a usar ele quando eu utilizava o Windows. E é muito fácil de utilizar. E só um detalhe, na hora que você for rodar esses comandos, não rodar direto no CMD, rodar no PowerShell. Porque aqui eu garanto que ele vai reconhecer os comandos que você tiver, que é esse azulzinho aqui, ó. Agora, no CMD pode ser que não funcione. Então, só tomar cuidado com isso. Então, eu vou instalar aqui no normal mesmo, aqui no Mac, porque depois eu vou até trocar de usuário para não dar conflito com as configurações que eu já tenho também no meu outro usuário. Pode dar um continue, instalar, aqui vai ser bem next. Que você pode aceitar, faz a instalação normal, vai solicitar a senha e instala o Node aqui. Aqui já terminou a instalação bem rapidinho. E aí ele tá falando até para eu conferir, né, o Node dentro dessa minha pasta. Eu vou rodar o comando, vou abrir o terminal, abrir ele aqui, ó. Se eu der um node -v, versão instalada 18.16.0. Então aqui vou até fechar que já deu certo. Posso mover para o lixo, não tem problema. Então beleza, agora eu tenho o Node. Junto com o Node, a gente tem o npm. Então, por exemplo, se eu rodar, toda vez que eu rodar o comando npm, que vocês verem eu rodando esse comando, ele vai ser algo que já vem direto do Node. Então, eu posso dar um npm -v, deixa eu ver, isso, npm -v, eu tô na versão 9.5. A instalação dele é feita junto com o Node. Agora, outra coisa que a gente vai instalar vai ser o VS Code. Então, posso vir aqui no Google, VS Code, ou nome completo, Visual Studio Code. O Visual Studio Code é uma IDE para a gente escrever códigos. Então, ele tem para todos os sistemas operacionais também.
Nas aulas eu vou estar utilizando ele. Eu tenho algumas configurações especiais no meu VS Code, que pode ser que na configuração padrão não fique igual. E aqui você pode fazer a instalação normal mesmo, de acordo com o seu sistema operacional. Eu já tenho ele aqui, ó. Então posso... Opa! VS Code. Deixa eu ver. Ah, não tá querendo abrir ele não, mas eu já tenho ele. Deixa eu... Aqui. Então, o VS Code, assim que você faz a instalação, ele vem desse jeito. Com esses temas, com essas cores. Então, vou abrir o arquivo aqui, do tipo file, com esse tipo de fonte. Então, por exemplo, a gente vai estar escrevendo códigos em JavaScript, em React. Então, eu posso selecionar aqui, ó, em Plain Text e mudar a linguagem. Nesse caso aqui é só porque é um exemplo. Então, ele não reconhece que é um código em React ou Node, por exemplo. Mas eu posso colocar aqui, ó, JavaScript. E aí, se eu começar a escrever function, ele já reconhece melhor. Hello, por exemplo, já muda as cores. Então, assim que você baixar... Ó, meu teclado aqui tá desconfigurado também. Assim que você baixar, ele vai vir nessas cores aqui, nesse padrão de fonte. E aí, para configurar, mais ou menos, eu vou deixar esse vídeo com o link também para configurar igualzinho o meu terminal. Eu tenho um arquivo no Note e você vai conseguir configurar igualzinho. Mas aqui eu já aviso que a gente vai configurar o Drácula. O Drácula é o tema que eu uso no meu VS Code, que ele fica desse jeito, com essas cores aqui. Então eu instalo, eu utilizo... Eu acho que é o Drácula mesmo. Deixa eu ver. Não, eu uso o Drácula... Não, é o Drácula. É o tema Drácula mesmo, não é o soft. E agora, olha, a cor já mudou. Já tá na cor que é o meu VS Code mesmo. E para você fazer essas configurações aqui, porque, por exemplo, tem indentação, tem configuração de fonte, de texto. Eu tenho uma fonte personalizada também, que ela chama Firacode. Então, deixa eu abrir o Google Chrome aqui. Firacode. Eu tenho essa fonte instalada aqui, ó, pelo GitHub, eu instalei ela. E eu consigo mudar a minha fonte. Ele dá as instruções aqui. Lá no Notion eu tenho todas essas configurações com passo a passo. Inclusive, como a gente vai utilizar muito o terminal, eu não deixo o terminal assim também, porque fica até com cor difícil pra gente ver. Além disso, eu não uso terminal separado, porque eu uso muito terminal. Se eu estiver aqui toda hora, vem no VS Code, depois vem no terminal, acaba atrasando a produção, né? A gente demora mais para programar. Então, eu venho aqui, ó, uso o terminal próprio, integrado do VS Code. E as configurações dele também é personalizado. O link no Notion vai conseguir explicar melhor aqui como que eu vou fazer, mas eu já vou passar por ele aqui. Deixa eu abrir meu Notion. Eu vou disponibilizar esse link aqui de configuração do terminal. Aqui ele tá bem específico para Linux e Mac, porque o Windows tem algumas particularidades para a gente programar. Porém, acho que aqui embaixo, deixa eu ver, não deixei não, mas eu vou atualizar esse documento e vou colocar a instalação também para fazer no Windows. Então aqui, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou configurar, ver a versão dos SH, vou abrir aqui meu terminal, ó, eu não tenho, aliás, eu tenho ele instalado 5.8, e aí, ó, vou usar o brew install SH, eu já tenho, mas eu não tenho o brew aqui no caso, eu preciso instalar ele, mas como eu já tenho o próprio ZSH, vou pular essa etapa aqui do brew. Vou colocar ele como padrão, coloco a senha, aqui deu certo, aqui é na versão de Ubuntu, então eu pulo. Agora para instalar o ou mais SH, que é o tema do meu terminal, vou copiar esse link aqui, vou colar, ó, ele já fica até coloridinho, olha que legal. Então, meu terminal já deu uma diferença, ó, se eu der um ls, já tá mais diferente, beleza. Agora, ó, colocar o tema Drácula no terminal, vou dar só um git clone, outro detalhe. Gente, a gente precisa ter o git no computador. Aqui eu já tenho o git, então ele não passou mesmo, consegui instalar. Mas você vai dar um git download aqui, ó. Pode vir aqui e fazer a instalação padrão para o seu sistema operacional. Vai ser muito importante ter o Git para você conseguir fazer as configurações, subir o seu código, ter o seu portfólio ali no GitHub. Então, se você não sabe como instalar nada e está totalmente perdido,
Tem um vídeo no YouTube ensinando como faz a instalação e eu dou um overview também sobre o Git. Beleza, voltando aqui pro terminal, já fiz o clone. Depois de fazer o clone do Drácula, aqui ó, verifica o caminho onde clonou o repositório. No caso, eu clonei na pasta raiz do computador. E aí, para instalar, a gente vem em Preferences aqui do nosso terminal. Depois, eu posso ir em Profiles e adicionar um. Isso, vou adicionar e vou importar. Clico aqui, eu vou importar aqui, ó. Vou importar lá da minha pasta raiz aqui, ó, Alexia, esse daqui, Terminal App, Drácula Terminal. Posso dar um Open. Agora eu tenho Drácula, aqui já fiz. Agora eu tenho o meu tema Drácula e eu vou selecionar ele como default, ó. Marco aqui, seleciono ele como default. Vou fechar, reiniciar o meu terminal. Deixa eu ver se já deu certo. Agora sim, ó, eu tô com o tema do Drácula no terminal. Pode ver que ele já tá de cor diferente, aqui no fundo, já tá um pouquinho mais bonitinho, né? E aqui você pode fazer a configuração para o Ubuntu também, vai fazer o clone e instalar o Genome Terminal, que vai ser bem tranquilo no Ubuntu, não vai ter problema não. Agora o Spaceship, para fazer a instalação do Spaceship e baixar a fonte Firecode. Então aqui, ó, vou abrir, aqui já tem o link da fonte, você pode baixar ela direto. Vou abrir ela aqui, ó, fazer a instalação. Eu acho que não precisa nem falar qual formato que é. Vou baixar instalar essa aqui mesmo e vai ser a regular que eu vou instalar. Vou dar um install aqui. Vou instalar também a medium, dar um install. E a semi-bold, a retina, né? Acho que é essa. Vou instalar ela também. Beleza. Agora, depois de instalar as fontes, a gente vai colocar ela como a fonte que a gente quer, né? Então, aqui, ó, vou voltar no meu terminal. Vou vir aqui, ó, terminal, preference. Posso vir aqui em profiles, text. E aqui, ó, fonte, tá vendo? Que tá mono regular. Eu mudo. Vou dar um change aqui. Aí ele abriu aqui embaixo. Vou dar um change e seleciono qual a fonte que eu quero. Deixa eu digitar Fire. Ele não tá querendo achar. Acho que vou ter que passar um por um aqui, ó. Fire. E a fonte vai ser a regular que eu vou colocar. O tamanho acho que dá pra deixar 12 mesmo. Deixa eu ver o 13. 13, porque eu não consegui enxergar muito bem, vou deixar nesse tamanho. Mas aí você pode fazer a configuração que você quiser aqui do seu terminal. Só configurar e eu vou fechar aqui agora. Beleza. No Ubuntu você vai vir aqui, ó, em texto e selecionar a fonte, bem tranquilo também. Agora instalando o Spaceship. Então você vai clonar o repositório. Eu vou clonar dentro de outra pasta de downloads. Então eu dou um CD downloads e agora eu rodo o comando. Com o Spaceship a gente faz outras configurações aqui no nosso terminal para ele ficar mais bem configurado, do jeito que eu gosto também. Então agora cria um link simbólico dentro do ou mais SH e aí eu vou atribuir o tema dos SH com o Spaceship. Agora aqui, eu tô copiando o comando sem nem olhar, né? Mas eu vou abrir, aqui ó, eu vou abrir a pasta SH e alterar essa variável. Então, vou vir aqui, ó, em Finder, deixa eu voltar, VS-SH, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Vou abrir esse arquivo aqui, ó, vou abrir com VS Code, posso descer aqui, Visual Studio Code, beleza. E aqui dentro, aqui ó, ZSH Theme, eu troco para Spaceship. Vou salvar o arquivo. A gente já pode reiniciar o terminal aqui, então, ó. Vou fechar ele e abrir de novo, que já vai ter mais configuração. Ele já vai ter dado uma mudança. Fazendo alguns downloads aqui, deixa eu ver. Ele mudou, mas agora deu algumas configurações quebradas. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, agora a gente vai configurar o Spaceship, né? Vou pegar todas essas configurações aqui que eu já setei por padrão do jeito que eu gosto de deixar meu terminal e vou colocar aqui no finalzinho, ó. Aqui, vou dar um Ctrl V e eu vou salvar o arquivo. E aqui eu vou reiniciar de novo o terminal. Dá um exit. Agora sim, aparece meu nome ali em cima e a pasta que eu tô. Eu gosto de deixar assim, e também assim que a gente tiver o Git, ele vai mostrar a branch aqui também. Então aqui é bem legal de deixar.
Agora a gente pode colocar o plugin que facilita na hora de executar alguns comandos. Esse daqui é o autocomplete. Esse plugin é muito legal. Eu não preciso decorar todos os comandos. Então, se eu digitar, por exemplo, git clone e alguma pasta aqui na frente, ele começa a me dar o autocomplete. Eu posso só apertar a setinha pra frente que ele já escreve pra mim. Uma vez que eu escrevi esse código, ele começa a me dar o autocomplete. Então, vou instalar ele aqui, que ele é bem legal. Vou dar um yes e apertar enter. Aqui só para conferir se eu instalei aqui a fonte Firecode, eu instalei ela mesmo. O jeito que eu sei é porque ela tem alguns comandos. Então, por exemplo, o igual e o sinal de maior, ele vira uma setinha. 3 iguais, ele fica um em cima do outro. Então, assim, eu garanto que tá na fonte certa que eu gosto. Agora a gente vai lá no arquivos SH de novo. E no final, vou colocar essas 3 opções aqui do Zinit. Então, vou voltar aqui, ó, no VS Code. Dentro do finalzinho aqui, ó, coloco as configurações do Zinit. E vou reiniciar de novo pra gente ver as configurações, como que ficou. Fechar. Abrir o terminal. Tá fazendo algumas configurações aqui, instalando os plugins. E deu tudo certo, ó. Vou dar um ls, ó, na hora que eu digitar L... Deixa eu dar um git clone, por exemplo. Olha aqui que legal. Já apareceu o último comando de git que eu dei. E eu aperto a setinha pra frente, ó. Eu já coloco tudo. Então, essa extensão aqui, ela é bem legal, né? Pra gente utilizar. Voltando aqui, então. A gente já fez essas configurações. E aqui, ó, VI Mode não foi encontrado. Esse VI Mode. Deixa eu dar um F aqui. VI Mode. Posso remover ele do Spaceship. Vou fechar o terminal de novo e abrir um novo. Beleza, agora ele já tá nas configurações padrões, documents, tá certinho do jeito que eu preciso. Voltar aqui pro documento. O NVM, o NVM aqui é bem legal pra gente utilizar, por quê? Com o NVM a gente pode mudar de versões do Node muito mais rápido. Então, por exemplo, aqui a gente instalou a 18.16. Se eu tiver alguma aplicação e eu preciso mudar de versão, que seja para uma mais nova, que seja voltar para alguma versão, o NVM facilita essa troca. Eu não preciso ir lá e baixar. Eu simplesmente rodo um comando e faço as alterações. Mas aqui nesse nível não precisa passar pelo NVM, pode pular essa parte. E aqui eu deixei as configurações do meu ZSH para facilitar, né? Se der algum problema com o seu, pode copiar essas configurações aqui. Lembra sempre de conferir, porque tem algumas coisas do meu computador, ó. Então, Home, Alexia, né? Você precisa conferir essas opções para garantir que vai funcionar no seu. Senão acaba dando problema. Então, aqui a gente já conseguiu configurar todo o nosso terminal aqui. E a próxima coisa que a gente vai precisar rodar vai ser o Insomnia. Todas as aulas eu vou utilizar o Insomnia para a gente testar as nossas aplicações. Digita Insomnia, apareceu Insônia aqui, né? Então, pode vir aqui no primeiro link de download do Insomnia. Aqui ele já identificou que eu tô no macOS, então pode fazer o download. Eu já tô com ele aqui, porque no meu outro usuário eu tenho. Não tem segredo. Vai fazer o download normal, fazer a instalação. E aqui, ó, ele vai cair nessa tela assim que você carregar, porque eu tô no usuário novo aqui, posso cancelar. E aqui vai ser o painel do Insomnia. Só pra gente entender, tem como você criar projetos. Então, você pode ter vários. Então, por exemplo, esse daqui que a gente vai fazer na Semana do Herói, você pode criar um novo, posso vir aqui, ó, Request Collection, que vai ser uma coleção de requisições. Pode dar um nome, Semana do Herói. Ó, o meu teclado tá todo atrapalhado. Deixa eu editar aqui, ó, vou dar um rename, Semana do Herói. Vai sem acento. Então, você pode criar uma collection, clicar aqui nela, e aqui vai ser todas as configurações que você vai ter dessa collection, dessa coleção. Para você até separar as requisições, senão depois fica muito bagunçado. Aqui você pode criar uma pasta, new folder. Dentro dessa pastinha vai ter várias requests. Então, você pode ter uma, aqui você pode ir criando outras, ó. E cada request aqui vai ser a URL e aqui as requisições que a gente vai utilizar para testar. Bom, se você não tem muita familiaridade com APIs REST, até com Insomnia,
É bom dar uma lida antes para conhecer sobre esse tipo de API, que é no formato de JSON que a gente vai utilizar, para já começar a se familiarizar e não ficar tão perdido nas aulas. Mas o Insomnia aqui depois, nas aulas, a gente vai ver todas as configurações e todas as rotas aqui que a gente vai criar. A próxima configuração que a gente vai fazer vai ser o do Yarn. Eu vou utilizar ele em todos os comandos que eu rodar. Então, você pode instalar, acho que dá para instalar aqui direto pelo Package Manager inicial. Aqui tem até um artigo para você ver a diferença, né? Tem diferença de NPM, de Yarn. Se você quiser, pode utilizar o próprio NPM, que é a mesma coisa do Yarn aqui. E bom, para a gente fazer a instalação dele, deixa eu abrir a documentação aqui e ver como é que instala. Aqui a gente vai instalar o Yarn de forma global, utilizando o próprio NPM. Tem alternativas de download também para você fazer. Pode baixar para Windows, para Mac, tem como você usar aqui. Mas eu vou utilizar o próprio NPM. Então, eu vou colar o comando aqui, ó, e instalar o Yarn. Tem que dar permissão para instalar. Ele vai fazer todo o processo aqui. E agora, se eu utilizar o Yarn, ó, ele já reconhece. Posso dar um Yarn-V, que ele já instalou a versão aqui. E essas configurações vão ser a que a gente vai utilizar para executar as aulas aqui. É muito importante você ter o seu setup configurado para ficar igual ao que eu estou mostrando, para você não se perder também. E além do mais, um terminal muito bem configurado, um setup configurado corretamente, facilita a gente na hora de desenvolver. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima!